Olá pessoal, muita paz, muita felicidade para todos os filhos e filhas de Deus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso dever sagrado de informar, trazendo hoje mais um assunto muito importante para a humanidade. Apesar de estarmos vivendo em uma época difícil, o mundo inteiro está passando pela maior pandemia da sua história. Poderíamos estar aqui falando de assuntos a esse respeito, mas quero expressar e externar minhas considerações, meu pesar e o meu sincero voto de superação e me condoer com todos aqueles que perderam seus entes queridos até agora. E dizer que aqueles que estão de maneira sincera enfrentando essas dificuldades, que ache graça no Criador para superar as adversidades. Me sinto na obrigação de, pelo menos, fazer essas considerações pelo sofrimento que todo mundo enfrenta neste momento. Uns mais, outros menos. Mas a verdade é que estamos no mesmo barco. Somos todos um neste planeta Terra, apesar das diferenças e apesar da insensibilidade e do não reconhecimento por parte de algumas pessoas. Mas vamos para frente. E o Deus de todos, apesar de desconhecido por alguns, há de ouvir, de atender e de agir em prol daqueles que estão querendo sair de situações difíceis em suas vidas. Fica aqui os meus sinceros votos para que a ciência, os profissionais possam encontrar sabedoria e graça para superar e vencer esse vírus que vem assolando a humanidade. E agradecer por estar ultrapassando essas etapas até agora. E querendo Deus, e segundo a minha fé e o meu desejo, prosseguir para a vitória e o triunfo final. Hoje nós vamos trazer uma palavra de suma importância, muito reveladora, que vai abalar os alicerces dos religiosos. Mas já quero deixar você informado que eu aprendi a lidar muito bem com essas verdades. E espero mesmo de você, que você não se sinta ofendido por estar tendo a oportunidade de se encontrar com essas verdades. Quero dizer que o meu intuito aqui é de esclarecer, é de informar. Esta é a minha missão pessoal, levar a informação precisa, sem vínculos, sem parcialidade. Muito bem, o tema de hoje: desmistificando o mito da infalibilidade e inerrância e inspiração plena. Desmistificando
o mito da infalibilidade, inerrância e inspiração plena. Desmistificando, vem do verbo desmistificar, o mesmo que desmascarando, desfabulando, patenteando, revelando. Desfazer uma mistificação, denunciar um erro, um engano, uma farsa, desmascarar. Preparem-se, como se diz por aí, para cenas fortes. Tirem as crianças da sala. Nós iremos expor algumas verdades que estavam ocultas pelos religiosos durante muito tempo. Mas esta verdade histórica permanece acessível a todo aquele que se interessar. É só investigar e você irá encontrar. Mas hoje você está tendo a oportunidade por aqui. Fique conosco até o final. Você sabia, isso aqui é uma revelação surpreendente, você sabia que muita coisa que está na Bíblia não tem nada a ver com Deus? Você sabia que homens fizeram as coisas e atribuíram a Ele? Vamos lá. Estão nos enganando. A Bíblia, infelizmente, é o livro mais utilizado para se fazer heresias, prender pelo medo e manter cativa a mente das pessoas. Nosso trabalho é esclarecer. Não trabalho para desfazer a Bíblia, nem levá-la ao descrédito, mas para transcender suas crenças, expor a verdade, tratar os fatos com honestidade. Muitos dos seus temas são apresentados de forma distorcidas, com o intuito de favorecer determinadas ideologias religiosas. A tese da infalibilidade e da inerrância, além de endeusar a Bíblia como o único livro sagrado de uma única religião, faz dela uma arma poderosa de escravização. Nosso desafio é encontrar a palavra de Deus dentro da Bíblia. Vamos joelhar para encontrar o caráter essencial divino, separar o joio do trigo. Não podemos desprezar toda a sabedoria, somente pelo fato de ela estar envolvida em tantas discrepâncias e suposições tendenciosas de homens do sistema religioso. A Bíblia ficou de posse por muito tempo de sistemas religiosos que não inspirava confiança, sistema ordinário, ganancioso e pervertido. Nesse período foram introduzidos acréscimos, interpolações. Esse sistema foi responsável por apresentar a Bíblia como se vê hoje, ou seja, conforme a sacralidade do sistema político religioso romano, com suas influências, dogmas e tradições particulares. Como tudo começou? Nós iremos fazer aqui uma análise superficial, histórica, de como tudo começou. Não é um tratado teológico, mas apenas alguns fatos que nos fará abrir a mente e começar a entender como é que a Bíblia começou a ser formada até chegar como nós a temos hoje, num livro só, impresso. Algumas pessoas, inadvertidamente ou por inocência, acham que a Bíblia já nasceu assim pronta e que Deus a entregou nas mãos de alguém do jeito que ela está hoje. Mas isto é uma inverdade. Vamos acompanhar o processo de como ela
pelo que ela passou até chegar como a gente a tem hoje. Tudo começou pela tradução oral. A Bíblia começou a ser formulada por tradução oral, ou seja, de boca a boca, de pais para filhos, de geração a geração. A história e os acontecimentos bíblicos vêm bem antes dos registros de qualquer forma. Isto quer dizer que a Bíblia é antes de se ter formas de se registrar os seus acontecimentos. Vou dar um exemplo. Não tinha ninguém, nem nenhuma forma de se escrever ou deixar registrado quando se deu a origem. Não havia ninguém com Eva e Adão no paraíso para testemunhar, para registrar, para escrever. Somente cerca de 1000 anos depois é que os relatos foram registrados. Ou seja, na época, na origem, no paraíso, Adão e Eva, quando eles surgiram, não havia ali ninguém presente para testemunhar os acontecimentos. Havia apenas os dois e os pássaros, os bichos, as aves, enfim. Mas também, se tivesse mais alguém, não tinha como registrar de forma alguma, porque não havia formas de registro. Portanto, esses acontecimentos, somente 1000 anos depois, eles foram sustentados pela tradução de boca a boca, de pai para filhos e netos, até chegar a ser escrito lá na frente, cerca de 1000 anos já da história da humanidade. A escrita, ela surge somente no Oriente Médio, e a primeira forma de escrita registrada nesta localidade é a cuneiforme, por volta do ano 3000 a.C. Na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram uma escrita silábica para representar a língua suméria falada, método adotado também pelos acádios e o que levou à criação dos alfabetos. Os manuscritos, a primeira forma de se gravar um acontecimento, a primeira forma de se escrever, de deixar escrito os acontecimentos. Os manuscritos, o próprio nome já diz, os escritos à mão. Eles foram primeiros escritos em papiros, usados no Antigo Egito e posteriormente no Oriente pelos judeus. Depois dos papiros, a primeira forma de se gravar a escrita, vieram os pergaminhos, que eram feitos com pelos de animais e muito usados pelos judeus, compuseram boa parte das cópias antigas da Bíblia. Depois do papiro, depois do pergaminho, vieram os códices. Os códices, do latim codex, foi suporte físico evoluído, que tomou o lugar dos pergaminhos. Eram feitos de blocos de madeira que proporcionavam melhores escritas e maior durabilidade. E foi usado durante o final da Idade Média, principalmente na Europa. Hoje, muitos dos códices bíblicos estão no Museu do Vaticano e em outros museus. Depois dos códices, acompanhando a evolução dos registros, das formas de se registrar a escrita, veio o papel. Séculos mais tarde, os códices foram substituídos pelo papel. Porém, muitos manuscritos escritos em papiros, pergaminhos e códices estão espalhados por vários museus ao redor do mundo. Estima-se que são cerca de 51 códices diferenciados, registros acerca da Bíblia que estão espalhados nos museus de todo o mundo. O papel veio substituir os códices no século XIV com a invenção da impressão em papel. A partir de então, a Bíblia foi espalhada em diversas traduções impressas, como é feito até os dias de hoje. Vamos parar um pouco aqui para entender este processo.
para explicar esse processo. Na origem, não havia como registrar os acontecimentos. 1000 anos depois, surgem as primeiras formas de se registrar escrito. E a primeira forma foi o papiro, que era um material frágil, que se desgastava rapidamente. Na evolução veio os pergaminhos, eram os escritos registrados em couro. Esses também não eram muito resistentes. Depois ele deu lugar aos códices, eram registros em madeira. Esses códices, registros feitos em madeira, eles tinham mais durabilidade. Porém, nenhum deles subsistiu há tanto tempo na sua forma original. Depois dos códices, aliás, os códices foi o material utilizado para se escrever a Bíblia como a gente a encontra hoje. Ou seja, os escritores, os tradutores, registravam em códices, e alguns escritores, para fazer exemplares da Bíblia, recorriam a estes códices. Os códices, por sua vez, recorriam aos manuscritos, e os manuscritos deu lugar aos códices. Porém, nenhum tipo de registro subsistiu ao tempo de forma original, e nenhum deles chegou até a data da impressão da Bíblia na sua forma completa. Portanto, se conclui que os originais da Bíblia não existem. Eles se perderam durante mais de 5.000 anos, não conseguiram chegar na sua totalidade. Portanto, é uma falácia se você ouvir alguém dizer que a minha Bíblia, ela é fiel aos originais, porque os originais não existem. E até os códices, as formas mais resistentes de escritas, eles não estão completos. Algumas partes se perderam. São 51, cada um com diferenciais entre si. Não tem como se manter a originalidade, nem a perfeição, nem a totalidade. Só para você ter uma ideia, alguns manuscritos foram encontrados desta forma que você vê aqui, fragmentados, faltando pedaço. Outra cópia aqui manuscrita, olha aqui, faltando pedaço aqui, faltando pedaço aqui. Então, o que era que os escritores faziam para completar essas lacunas? Eles teriam que usar sua imaginação para pegar do final da frase, complementá-la e segui-la aqui por diante. Portanto, esse trabalho aqui, como sempre, um trabalho feito segundo a imaginação do homem religioso, do ser humano. Ao longo dos séculos, alguns copistas introduziram erros no texto da Bíblia. Assim, o desafio dos tradutores que querem produzir o texto fiel é encontrar manuscritos confiáveis que contenham o texto que aparecia nos escritos originais. Por isso, dá para imaginar como os eruditos estavam ansiosos para examinar o Códice Vaticano. Afinal, era um manuscrito em grego, datado do IV século, menos de 300 anos após toda a Bíblia ter sido escrita. Esse códice contém o inteiro texto das Escrituras hebraicas e das Escrituras gregas cristãs, exceto algumas partes que se perderam com o tempo. Então não deu para se preservar na sua originalidade total, plena, na sua completude. Não se pôde, não havia recursos para se guardar, para se manter a totalidade das cópias originais da Bíblia. E aí, alguns acréscimos inevitavelmente tiveram que ser feitos para se chegar à Bíblia que nós temos hoje. 2 outros manuscritos antigos da Bíblia são os códices alexandrino e sinaítico. São muito valorizados pelos eruditos
e tem histórias interessantes sobre como foram descobertos e salvos da destruição. A origem do Códice Vaticano não é muito clara. Um dos códices mais utilizados para se traduzir a Bíblia que temos hoje é o Códice do Vaticano, mas até a origem desse códice, ela não é muito clara. Os códices, cópias de onde se faz cópias escritas de exemplares da Bíblia atual. Eu tenho aqui uma parte de um códice. Existem, como eu já falei, cerca de 51 códices, cópia dos manuscritos originais. Esse Códice Vaticano que você está vendo aqui é um dos mais usados e confiável, entre aspas. Contém o inteiro texto das escrituras hebraicas e das escrituras gregas cristãs, exceto algumas partes que se perderam com o tempo. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. No nosso próximo vídeo, nós vamos concluir esse trabalho e esse estudo. Até já, espero por você.